Bom dia, dia 11 de julho de 2022. Começamos nesta segunda-feira mostrando essa imagem de Santo Antônio de Paraguaçu, uma foto do Tony Carvalho, fotógrafo cujo material nós estamos utilizando. Temos falado dele algumas vezes aqui. Esse é o Instagram para quem desejar seguir. Uma imagem que evoca um ambiente assim de paz, um ambiente bastante pacífico, mas infelizmente não é isso que a gente tem no noticiário, né? E o domingo foi marcado por uma notícia absolutamente trágica e que hoje está nas manchetes de todos os jornais. Todos os jornais trazem, todos não, é claro, mas a maioria dos jornais tem como foco principal nesta segunda-feira esse fato triste, lamentável, trágico que ocorreu lá no Paraná. Bolsonarista invade festa e mata petista a tiros no Paraná. É a manchete da Folha de São Paulo, o maior jornal do país. O estado de São Paulo, assassinato de petista eleva medo de violência na campanha. Isso não se limita ao fato em si, que aconteceu no Paraná, mas reflete-se em todo o ambiente político brasileiro. Correio Brasiliense, bolsonarista mata a tiros dirigente do PT. Diário de Pernambuco, dirigente petista assassinado por bolsonarista. Aí uma foto do momento da festa. O aniversariante, o guarda municipal Marcelo Arruda, ele é do PT, já foi candidato pelo PT e resolveu comemorar seus 50 anos com Lula, Estrela, motivos petistas. Crime no Paraná eleva tensão política, é a manchete do Jornal do Comércio de Pernambuco. Os dois jornais pernambucanos aí trazem esse assunto. Em Londrina, cidade do Paraná, onde aconteceu o episódio, o militante do PT é morto a tiros por policial bolsonarista em Foz. Estado de Minas, intolerância, ódio, morte. O Globo destoa. Escassez de remédio põe rede de saúde em alerta. É a manchete hoje do jornal o Globo. A questão do bolsonarista invade festa e mata dirigente do PT, no entanto, ocupa aqui meia página praticamente na capa, ao lado direito. E esse é o grande assunto do Brasil hoje. Desde ontem, domingo, e hoje, segunda, essa questão mobiliza a atenção das pessoas, porque tem a tragédia em si da morte numa festa de aniversário e tem a preocupação de o que vai ser desse país. Você tem no mais alto cargo da nação um homem que estimula a violência, que zomba de vítimas. Aí acontece um episódio desse e você fica: o que mais virá? O que mais teremos pela frente? As perspectivas não são boas. Agora, a pessoa que instiga a violência no país tenta tirar o corpo fora. O que Bolsonaro falou do episódio? Está aí no tweet dele. Ele repete um tweet de 2018. Independente das apurações, republico essa mensagem de 2018. A mensagem de 2018 dizia o seguinte: sempre, como ele faz sempre, transferindo a culpa para terceiros. Não foi ele nunca, não foi o grupo dele, nada. Ele disse: dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que, por coerência, mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. Quem está dizendo isso é o homem que, em campanha eleitoral, quando se elegeu no ano de 2018, após o primeiro turno, em Palanque, fez isso daqui, ó. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre.
Vai me dizer então que ele não tem nada a ver com essa violência? É possível ele falar que não tem nada a ver com essa violência que corrói o país inteiro? É claro que não é possível, né? Nem essa, nem a violência de gente que mata índio, gente que mata indigenista, gente que mata jornalista. Que mata, que ameaça, que dá murro. Não há como separar a figura de Jair Bolsonaro dessas pessoas que agem assim conforme são instigadas pelo próprio Jair Bolsonaro. Não há como separar Jair Bolsonaro dos atos de violência que têm sido estimulados por Jair Bolsonaro. Ele acha que sim. Ele acha que só existe violência do outro lado. Ele não acha, talvez, isso. Ele fala assim para enganar os que aceitam ser enganados. Mas esse é o ambiente que a gente vive hoje no país, muito, muito, muito estimulado para que seja assim pelo próprio presidente. Bom, em relação ao crime, foram divulgadas imagens que demonstram muito claramente o que aconteceu. Esse é um momento inicial da confusão. Você vê que já tinha algum tipo de discussão aí nessa imagem, que foi às quase meia-noite. Esse sujeito vai se meter numa festa privada que o aniversariante quis fazer como coisa, como temática do PT, do Lula. E tá aí já uma discussão. Que morreu, inclusive agachou-se ali na saída, nesse bate-boca que já estava rolando entre eles, jogou uma pedra no carro. Essa mulher que aparece nas imagens é a esposa do petista que foi morto. Aí, de repente, ele arranca e vai embora. Só que 10 minutos depois, as câmeras de segurança mostram ele voltando. Aí, ó. Ele já, quando sai do carro, pega o revólver. E a mulher, muito corajosa, a mulher do homem que morreu, do aniversariante. Ela é policial também, como ele também era. E aí tenta parar o sujeito e se bota em frente à arma. Aí ele começa a atirar. Ela está ali na mão com a identificação dela como policial. Não adiantou nada, o sujeito ignorou. E aí ele vai atirar. Ele começa a atirar, atira daí. E ele acertou esse tiro. Ele acertou esse tiro. E aí entra. E a mulher vai atrás e tenta segurá-lo. Como é corajosa essa mulher. Só que, quando ele acertou, a próxima imagem, já aí colorida dentro, tá vendo aí? Já fica claro que foi atingido. Foi atingido daqueles tiros que você viu lá de fora. Eles pegaram no Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, e ele cai. E aí o cara sabe que ele está caído lá, percebeu que tinha acertado, entra para terminar de executar o Marcelo. O Jorge José da Rocha Guarunho, policial penal federal. E a mulher atrás, tentando fazer alguma coisa. A Pamela Suelen Silva, a esposa do Marcelo Aloysio, que está no chão. E consegue. Quando ela aqui alcança o cara, ela vai fazer com que ele perca um pouco o equilíbrio e a direção. Aí, o tiro sai totalmente errado para o outro lado. Com isso, dá tempo do outro reagir e acertar alguns tiros
nesse agressor inicial. Que cai lá, não consegue. Ele tenta fugir, mas já não consegue. Cambaleia lá e cai. Aí vem alguém, começa a chutar. Existe uma série de agressões também contra ele aí. E o Marcelo fica deitado aqui no chão, já em péssima situação. Morreu ali mesmo. Enquanto o bolsonarista sobreviveu. O bolsonarista foi levado para o hospital, inicialmente houve a notícia de que ele tinha morrido, mas ele não morreu. Também não há muita clareza sobre qual o estado dele. Mas esse foi o cenário. E aí Bolsonaro, que diz que não tem nada com isso, mas manda seus apoiadores fuzilarem a petralhada, dizendo que inclusive ele mesmo vai participar. Aí ele diz, quando alguém faz uma coisa dessa, alguém que não dá para negar que está do lado dele, ele diz, não, mas está perdido aqui, vai para a esquerda. Atitude covarde, inclusive, né? Uma atitude covarde. E essa declaração dele foi dada em 2018 em função da morte do Modo Katendê, que ocorreu logo depois do primeiro turno em Salvador. Um bolsonarista também já julgado e condenado a mais de 20 anos de prisão matou o Modo Katendê, que estava num bar e que, segundo os relatos de testemunhas, nem sequer participou dessa discussão política. Ficou ali calado quase que o tempo todo. Aí alguma coisa pouca que ele falou desagradou o assassino bolsonarista. E esse homem que era tido como tão pacífico que até falar baixo falava baixinho, acabou morto. Então, terminou a campanha de 2018 com uma morte. E a de 2022 está começando com uma outra morte. Nada a estranhar para quem dá as declarações que dá Jair Messias Bolsonaro, para quem culpa as vítimas e para quem faz isso. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Mas como se não bastassem essas notícias aí, hoje tivemos uma notícia que não tem uma ligação com as pessoas diretamente envolvidas em política, não tem uma ligação com o mundo, o universo da política, mas um fato, eu diria até aterrorizante. Sinceramente, é constrangedor, é desesperador você vê coisas como essa. Você tem aqui um médico que, com a paciente anestesiada, separado do resto da equipe apenas por um lençol que está à direita dele, estupra a mulher que está ali passando por uma cesárea, a mulher que ele anestesiou. Ele está ali em pé, colocando o pênis na boca da mulher. E faz isso por 10 minutos. Isso foi descoberto porque a equipe que trabalha com ele estava estranhando. Acontecia sempre uma movimentação dele estranha e as pessoas ficavam desconfiadas e sem ter certeza, porque quem imaginaria um tamanho absurdo? Quem imaginaria não, porque imaginaram, mas quem acreditaria que tamanho absurdo estava de fato acontecendo? É aquela coisa que só vendo para acreditar e que até eventualmente vendo não se acredita, mas era realmente o que estava acontecendo. Então, o pessoal que trabalhava na equipe colocou um celular para filmar, escondeu em algum lugar estrategicamente e numa outra cirurgia posterior, sabe lá quantas vezes esse monstro fez isso, conseguiu
flagrar. E ele foi preso em flagrante lá mesmo. Ele foi preso em flagrante lá mesmo. Não havia como negar. É um monstro um animal desse, um sujeito desse, um médico desse. É um monstro. Como é que alguém é capaz, realmente não tem limite para a maldade do ser humano? Ele anestesia uma paciente que está num trabalho de parto, que está fazendo uma cesariana, para depois cometer um estupro contra essa mulher. Na mesa da cirurgia. Não há palavras para qualificar uma pessoa desse tipo e para demonstrar a indignação necessária sem a gente acabar também incorrendo até em crime, eventualmente, para falar de um sujeito como esse. Ele foi preso, está na cadeia. Eu espero que não apareça nenhum juiz para encontrar atenuante para a situação de um camarada como esse. E que ele continue preso. E que da prisão jamais saia, inclusive, a depender da quantidade de provas que se juntarem depois contra ele, de outras vítimas que eventualmente tiverem condição de reconhecê-lo e de levá-lo a um processo que gere uma condenação dura, pesada contra uma pessoa desse tipo. E não é para servir de exemplo nem nada, não. É porque não há possibilidade de um sujeito desse conviver no meio da sociedade. Evidentemente, como médico, ele não pode ter mais sequer um dia na vida como médico. Falta a gente mostrar aqui uma manchete de jornal, que é o Jornal à Tarde. Jornal à Tarde dessa segunda-feira. Só que o Jornal à Tarde dessa segunda-feira, ele não tem uma manchete tão chamativa quanto o Jornal à Tarde de ontem. Hoje, segunda-feira, a manchete do Jornal à Tarde é: custo alto na produção de algodão encarece vestuário. Agora, ontem, no domingo, ele trouxe uma manchete sobre um fato que aparentemente seria um fato muito relevante na política baiana. ACM Neto pode ficar inelegível já em 2022. Foi a manchete do Jornal à Tarde nesse domingo. Seria uma notícia realmente bombástica, mas o que parece mesmo é que o jornal procura algo que gere fato, gere notícia contra o ACM Neto, ou talvez uma notícia sensacional apenas para vender jornal, etc. Porque realmente existe lá uma recomendação da Procuradoria na Câmara pela rejeição das contas de ACM Neto em 2017, por vários fatores. Agora, achar que isso prospera, que isso vai adiante, realmente não faz o menor sentido, porque é óbvio que não vai ser retirado da disputa aquele candidato que está cotadíssimo pelas pesquisas para ganhar com o pé nas costas, por causa de uma rejeição de contas de 2017, por pior que seja a situação encontrada pelo Tribunal de Contas ou pela Procuradoria do município. A notícia, então, desse domingo, que o À Tarde divulgou, foi: se Câmara aprovar parecer, Neto fica impedido de disputar a eleição. Trata-se das contas anuais de 2017 e o primeiro questionamento que a gente já faz é: afinal, por que 2017? Por que isso ainda não foi, até hoje, definido? 2017, a ACM Neto já saiu do cargo há muito tempo. Porém, ele governou até 2020, né? Assumiu um novo prefeito em 2021, no ano passado. E ainda está se discutindo as
contas de 2017 e é por causa delas que ele será impedido, independente do que tenha sido encontrado nas contas, que são basicamente... Agora, outra coisa, a presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal e que vai tentar levar esse debate adiante de conseguir uma reprovação das contas de ACM Neto, ou pelo menos criar um fato político, é a Marta Rodrigues, irmã do candidato ao governo pelo PT, o Jerônimo Rodrigues. Então, é difícil que isso prospere, não há dúvida nenhuma. É óbvio que ela tem um interesse concreto e inegável na questão. O que a Procuradoria encontrou de irregular nas contas de ACM Neto de 2017? Ausência de planejamento, baixa arrecadação de dívida ativa, podem ser até duas coisas de menor gravidade, mas são recomendações que o tribunal já vinha fazendo em relação à administração municipal. A ACM governou por 8 anos. E, sobretudo, um alto gasto com despesas de publicidade, que foi em 2014, 2015 e 2016 questionado pelo tribunal, e quando chegou 2017, a prefeitura disse que baixou, disse que foram só 17 milhões. Porém, no ano de 2018, houve uma correção. E aí eles disseram, não foi 17 milhões que gastou, foi 57. Um aumento absolutamente exorbitante de 40 milhões nas despesas, que já estavam sendo consideradas excessivas. Porém, por mais que haja problemas sérios ou problemas graves, e cada um vai aí opinar por um nível de gravidade maior ou menor nas contas de ACM Neto em 2017, é óbvio que não se retirará a ACM Neto da disputa por causa dessas contas. Então, a Manchete cria um fato, vem de jornal eventualmente, mas a consequência disso não vai acontecer. Isso aí não resta a menor dúvida. Consequência que eu digo consequência eleitoral, no sentido de dizer assim, ele vai ser impedido. Não existe essa possibilidade. E o próprio ACM Neto, inclusive, as declarações dele foram de tentar mostrar despreocupação com essa possibilidade.